Negociando o Podcast. Eu, Jaelson Gomes, ao lado do meu amigo Luciano Sotero. Muito bom. E hoje o episódio? Hoje o episódio é com essa fera aí, o Thiago Corrêa. Boa. Empresário, empreendedor e especialista em negócios. Como o episódio e o podcast é negociando, ninguém melhor do que Thiago Corrêa. Bem-vindo, Thiago, ao nosso podcast. Um abraço, meu amigo. Satisfação, né? Satisfação. Um bom filho a casa torna, né? Com certeza. Ao lado e à frente, né? Ao lado e à frente, é isso mesmo. Estou muito feliz com a tua presença aqui, cara. E Luciano Sotero, ele tem tido essa ideia aí de trazer esse podcast com essa temática, né, de negócios. E aí, quando a gente estava fazendo a pauta de quem convidar, aí tem aí vários nomes. E aí, quando eu vi aqui, peraí, cara, falar de negócio, a gente aquece como ninguém aqui, trazendo um conteúdo muito bom com o Thiago Corrêa. O Thiago Corrêa, ele tem alguns negócios, Luciano. A gente vai explorar um dos negócios. Você aí toca a ficha aí, manda ver. O que é que a gente vai arrancar desse cara? Diz aí. Não sei nem por onde começar. Thiago, me tira uma dúvida. Se hoje você pudesse definir o seu momento. Bem, o meu momento hoje, eu estou visando que tipo de negócios? Grande pergunta. Já começa no 200%, é? Show de bola. Luciano, primeiro, parabéns pelo nome do podcast, tá? Esse nome, ele é muito assertivo e ele é muito atual. Perfeito. Muito atual, né? Mexo com negócio desde os 17 anos. Hoje eu tenho um pouco mais de 40. Boa. 41, velho. Esse um pouco mais, eu não sei quanto é, entendeu? Esses cabelos que ele pinta, não é natural, viu, Luciano? Essa aí é Tava luzes. conversando com ele aqui fora. Luzes. Interessante, né, Thiago? Como a gente tava conversando lá fora, porque às vezes o empresário, ele se auto-intitula assim: eu sou empresário, trabalho no ramo de alimentos. Ou se não, trabalho na construção civil. Então, geralmente, quando o empresário, quando a pessoa ela quer dar um rótulo no que ela faz, ela é singular naquilo que ela faz. Olha, eu trabalho com construção civil, no meu caso, eu sou advogado. Então, tudo que tiver correlação à advocacia, né, meio que eu estou ali na vertente. Mas hoje, eu particularmente não me sinto assim. Perfeito. Porque dentro da advocacia, a gente começa a trabalhar com empresas, começa a trabalhar com pessoas, e aparecem negócios envolvidos, e aparecem outros segmentos, coisas que a gente nunca pensou em trabalhar. Você tem ideia, a gente trabalha muito no escritório com planejamento sucessório. E dentro desse planejamento sucessório... Universo, né? É um universo de situações. A gente conseguiu até a venda de um imóvel de um dos nossos clientes. Quer dizer, tipo, eu estava meio aqui até na corretagem, vamos dizer assim. Por quê? Porque os negócios eles vão se envolvendo e você vai conversando com pessoas e não sei se você pensa assim, mas um CNPJ grande nunca vai estar com CPF pequeno. Então, quanto mais CPFs grandes a gente compartilhar e a gente ter acesso, mais CNPJs de alto nível e de várias coisas, né? Vamos dizer assim, de coisas que não são nem correlatas, né? São coisas... Vai surgindo, isso aqui é o bom. Elas vão surgindo e a gente vai como uma espécie de se adaptando àquela situação. Então, eu acho que o verdadeiro... empresário ou empreendedor? Foi o questionamento, né? que o Thiago fez. Porque você tem um empresário e tem um empreendedor. Às vezes o cara é empresário, mas não é empreendedor. Eu titulei até empresário, mas sabendo que também é empresário, mas é muito mais empreendedor. Quando o cara consegue abrir várias frentes, né? Você está aqui, está ali, e você tem essa característica. Eu acho que a pergunta que não quer calar para a nossa audiência é assim, qual o business? O teu principal business, o teu principal negócio? No entorno tem alguns, mas assim, o X da questão. Qual é o teu call business? Respondendo aí, Luciano e Jaelson, eu vivo no momento negociando. Mas centralizando a sua fala, eu vivo no momento condominial. O segmento condominial é o meu principal negócio, é o principal business. Mas, como empreendedor, como empresário, o momento seria negociando. Entendi. Esse nome foi a propósito mesmo, porque você vê que ele dá essa sequência, né? Perfeito. É algo que está vivo, negociando. Porque o negócio foi feito hoje, foi feito, irmão. Você terminou o mês, bateu a meta, foi. Você negociou.
Quem fez, Passou, fez, né? né? Quem não fez, continue tentando. Continue tentando. O que te trouxe ao sucesso de hoje não é o mesmo que vai te levar do amanhã. E o nome, não sei se você sentiu essa pegada. O nome, esse verbo, ele está no gerúndio. Perfeito. Justamente para mostrar que ele tem uma atividade, que ele tem algo em movimento. Não Atual sempre. Não é negociado. Sim. Negociado acabou, está no Passou. passado. Fechou o mês. Negociando é algo que está em plena atividade e está rodando o tempo todo. Seja Pronto. ele todo e qualquer tipo de negócio. Baseado nisso, Tiago Correia, o que você está negociando? Tiago Correia está negociando saúde financeira para os condomínios. Ótimo, boa. Como funciona O que é que a gente opera? Previsibilidade de receita para os condomínios, tá? A gente sabe que o condomínio ele tem ali o rateio mensal, né? Os condôminos têm as suas obrigações mensais, mas só que nem toda família tem aquela tranquilidade de fazer os seus pagamentos, né? Da cota condominial. Porque a gente sabe que o brasileiro ele deixa de pagar muitas vezes a cota de condomínio para pagar a fatura do cartão de crédito. Por quê, Gerson? Porque a fatura do cartão de crédito, os juros é maior. Vai impactar diretamente, né, na saúde financeira da família. E o condomínio ali, muitos pensam que pode esperar. Mas não, o condomínio não pode esperar. O condomínio ali tem uma despesa muito alta para manter a valorização do seu patrimônio, a sua saúde, a sua segurança, o seu sossego, né? Então, assim, é muito caro manter. E ele precisa desse recurso para custear. Então, o que é que a empresa faz hoje? Uma das empresas faz o quê? Ela garante a receita do condomínio todos os meses, independente do condomínio pagar ou não a sua cota de condomínio. E quando ele for pagar, ele paga a empresa como se estivesse pagando o condomínio. Cota condominial, juros, multa e honorários advocatícios se estourar o tempo, tá? Entendi. Porém, o condomínio, todo mês ele já recebe aquele valor. E um dos diferenciais, Luciano, para um negócio ser próspero, é você ter a visão humana. Não é um CNPJ, não é uma coisa seca. É uma coisa humanizada, onde o condômino lá, nosso cliente, ele pode falar o valor de parcela ou o número de parcelas que cabe no orçamento familiar dele. Não é como o condomínio ou uma empresa de cobrança que vai dizer, não, Jaelson, você tem que dar 30% de entrada e o saldo parcelado em 6 vezes. Ora, Luciano, você já deve 10 mil lá de cota de condomínio, ficou desempregado, problema de saúde. E como é que eu vou conhecer a sua condição financeira? É você que conhece do seu bolso. Então, fica muito mais fácil você falar como você quer se regularizar. Porque quando você tiver a chance de se regularizar, você vai pegar. Porque se você não pegar o condomínio ou a empresa, ele vai judicializar. E como é uma dívida própria o terreno, a garantia, a dívida não é do Luciano, não é do Jaelson, não é do 01, do 02. É do apartamento. Então, aquele apartamento vai abrir aquele processo de cobrança, de execução normal, e até o leilão, a penhora daquele imóvel ali. E daí o condomínio, infelizmente, ele passa a ter o sonho da casa própria, passa a ser o pesadelo da casa própria. Mas a gente vem atuando isso aí há um bom tempo, com atuação nacional, tá? Da empresa. E esse é o momento que a gente vem negociando. Entendi. É interessante que eu já trabalhei em outro escritório. Inclusive, eu trabalhei até com o Francisco Vasco, né? Francisco Vasco, um grande aquele abraço, doutor. Francisco Vasco é uma fera no direito condominial, né? Irmão. Até porque ele Poderia hoje faz ser parte Francisco Flamengo, né? Não, mas ele Não? é vascaíno. Então, assim, um abraço pro Francisco Vasco. Francisco Vasco é uma fera, né? Eu já trabalhei com ele em um outro escritório e realmente a gente trabalhava com um cliente que era um grande condomínio aqui em Maceió. E, assim, a inadimplência era uma coisa, assim, na estratosfera, sabe, Tiago? E o condômino que ele está inadimplente, eu não sei se tem a consciência dele, mas no momento que ele atrasa, ele começa a inviabilizar todo o condomínio em si e começa a penalizar diretamente o cara que está adimplente. Perfeito. Então, assim, isso começa a ter problemas até de ordem pessoal dentro do próprio condomínio. Então, nas reuniões que nós íamos, nas assembleias e tudo, eram discussões para varar a noite. E realmente eram muitas ações que a gente tinha na justiça, justamente com isso. E muitos desses inadimplentes, eles não sabiam
vindo a ficar inadimplente, eles poderiam ter o seu imóvel penhorado. Isso aí. Então, assim, era até de desconhecimento deles. Eu dizia, peraí, esse povo fica inadimplente e não sabe que o débito é do imóvel, e o imóvel pode entrar. Porque eles pensavam assim, não, o imóvel não é impenhorável, é meu único bem, tudo, e não pode. Não, mas não é bem assim. Né? Isso foi exatamente o que você falou, né, Tiago? Doutor, né? Doutor, Doutor justamente isso. Até um tempo atrás, não se poderia vender o único bem da família, o apartamento, a casa, né? Sim. Mas hoje não. Hoje já tem direcionamentos que, o Luciano está devendo, vende o apartamento do Luciano, quita o débito do condomínio, que naquela ordem da justiça é IPTU e condomínio, que são as prioridades de recebíveis, e daí o saldo dá para o proprietário, ou seja, ele vai passar a morar onde ele tem condição de pagar. Exatamente, onde ele tem condição Infelizmente. de pagar. Porque é o seguinte, quem pensa em morar, isso é a minha ideia, né? Quem pensa em morar em um condomínio, seja ele de casa ou seja ele de apartamento, ele tem que ver algumas situações. Primeiro, se essa pessoa não tem condições de morar em coletividade, é bom que essa pessoa nem pense em morar. Porque às vezes a pessoa é acostumada a morar em casa isolada, tem as suas fases, aí vai para o apartamento e quer levar aquela prática, conduta, vai dar problema. Né? Porque se você não se ater o que tem na ata, no estatuto do condomínio e tudo, vai ter problema. E às vezes tem até abaixo-assinado para você tirar o morador. É isso aí, o condômino social. Condomínio social. Exatamente. E aí o que acontece, Tiago? Então, pegando esse gancho, então assim, se a pessoa não tem um perfil de morar em coletividade, seja ela no condomínio de prédio ou de casas, meu amigo, arranje uma casa bem isolada, lá para Marechal, lá para o Tabuleiro, porque não vem aperrear nem tumultuar aqueles que querem viver em paz, em coletividade. Não é isso, Tiago? Perfeito. Para morar em condomínio é uma arte. Na verdade, você tem que estar aberto a ceder, porque é aquela máxima, né? O seu direito começa quando termina o meu. Então, assim, e a mentalidade é essa, Luciano. A população brasileira, ainda na sua maioria, é carente de conhecimento, é carente de informação. Também não busca e também a gente não vê muitos processos de conscientização e de informação. Mas, justamente, já aconteceu comigo. Eu também, uma das atividades que eu negociava ou negociando ainda, né? Você vive em negociação, Que é de síndico profissional. Então, o que é que acontece? Muitos desconhecem ainda da atividade, muitos desconhecem ainda do processo. Então, a gente encontra todos os dias ainda essa situação de falta de conhecimento de condomínio social, de levar para o condomínio práticas de residência, informações de consultores imobiliários, falar para o comprador, né? Não, você só precisa pagar a cota de condomínio quando você terminar o financiamento. Ou seja, o cara está defendendo ali a bolacha dele, mas não precisa tanto, né? Então, assim, acontece muito isso. E daí o condômino, ele chega lá naquela assembleia como se ele fosse o dono da razão. Mas não é. Para morar em condomínio, necessita hoje de muito conhecimento, de muita informação, de muita sabedoria, né? Para evitar até desgastes, até no embate pessoal. Exatamente. Até porque, né, Tiago, existem hoje, porque a gente mora hoje aqui em Maceió, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? Você vê, aqui tem cada apartamento o cara cavou um buraco no chão, já está vendendo ali por 8 milhões, 10 milhões. E se você colocar 5, você recebe um problema. Exatamente. Então, se você for beirar toda a nossa orla, né, que linda, maravilhosa, você começa a ver prédios ali que está na faixa de 5, 8, 10, 15 milhões, entrando pela Silvio Viana ali, ou senão na Álvaro Otacílio ali, né, Sim. Perfeito. Na João Davino ali. Então, a gente tem prédios muito caros. E muitas vezes as pessoas não se atêm ao seguinte, existem hoje condomínios que o valor do condomínio é quase o preço de um aluguel, de um apartamento de luxo. Isso aí. Né? E isso tá tudo a ver para manutenção de onde você mora. Porque quanto mais tecnológico, quanto mais imponente, quanto mais de alto padrão, mais você vai aumentar o valor a ser rateado. Perfeito. E aquele valor de condomínio pode muitas vezes ser o valor de um apartamento de alto padrão de aluguel. Não é isso, Thiago? Perfeito. E acontece muito, Luciano, isso.
Muito, muito. Você vai alugar um apartamento ou vai comprar um apartamento e o valor da cota de condomínio, o valor do rateio mensal, ele é muito alto e termina desvalorizando o próprio o empreendimento. Muitas vezes também, Luciano, por um número de unidades pequena, consumo alto, tá? Consumo alto. Hoje, as duas principais despesas que um condomínio tem chama-se folha de funcionários e água. Consumo de água e esgoto. Porque é o dobro, né? Você tá entendendo? Em Maceió, assim, você escuta falar em grupos de condomínio. Se você não ouvir falar da BRK 4 vezes na semana, foi uma paz aquela semana. Porque vem acontecendo drasticamente o valor, o consumo, o valor de conta, entendeu? Muitas vezes também vazamentos, você não dá atenção a um vazamento que está tendo no seu apartamento, volumes de consumo de água, 100% do esgoto, você está entendendo? Então, assim, isso termina gerando assim, uma desvalorização do próprio empreendimento, uma má gestão, tá, do síndico também, leva à elevação dessa cota condominial e uma desvalorização. Então, assim, é uma série de coisas que está entrelaçada ali, aquela cordinha de caranguejo que vai um puxando o outro, entendeu? Então, assim, é muito interessante esse assunto, porque faz com que a sociedade ela saia da mesmice, tá? E ela busque informação, ela busque conhecimento. Quem é essa gestão, quem é esse síndico. Até para você comprar um apartamento ou um imóvel, você precisa saber se tem débito. Importantíssimo, porque assim, a cota condominial ela prescreve para cobrança na justiça com 5 anos. Eu só posso cobrar dos últimos 5 anos. Mas no condomínio, ela fica ali aberta até você vender aquele imóvel. Imagina. No Brasil, você deve a um banco, aí, um banco privado ou qualquer outro lugar. Você fica no SPC lá por 5 anos. Depois a sua dívida é perdoada e você volta a viver. No condomínio, não. Você só pode cobrar 5 anos. Mas se você deve 10 anos, a hora que você vender aquele seu apartamento, você é cobrado e atualizado. Entendeu? Então, assim, é muito importante essa busca de conhecimento com constância. Entendi. Tiago, nesse caso, nesse rol aí de possíveis endividamento com os condôminos, onde entra o teu trabalho? A plataforma, o banco, aí eu queria que você fizesse um pitch nesse sentido aí, assim, eu tenho um problema, eu preciso resolver, no caso da inadimplência eu sou síndico, então geralmente o síndico é quem faz essa ponte para poder fazer esse aporte novo, para cobrir essa lacuna, enfim, como funciona essa operação? Rapaz, então, o serviço da cobrança garantida, né, que comercialmente chamam garantidoras, inadimplência zero, né? Isso não é um serviço novo no Brasil, isso já roda no Brasil há mais de 45 anos, tá? Caramba, foi desenvolvido por um advogado, que em todas as minhas apresentações eu cito o nome dele, Dr. Queiroz, é de Curitiba, porque foi ele que deslumbrou o negócio. E hoje a gente faz o que faz por conta dele. Em 2025 eu vou lá conhecê-lo, viu? Que massa. Já disse para os sócios dele tal que em 2025 eu quero conhecê-lo. Quero saber quem é o pai da criança, né? 45 anos atrás. E daí o seguinte, o que é que a gente faz? Nada mais é do que uma empresa de cobrança, é um KNAI de cobrança. Simplesmente eu digo assim, Gelson, eu sou tão bom na minha cobrança que eu antecipo o resultado dessa cobrança. Eu antecipo todos os meses aquele crédito para o condomínio e vou cobrar do condômino, certo? E daí nessa operação existe um pool de serviços, tá? Ou seja, é a garantia da receita todos os meses, independente do condômino pagar ou não. O que é um outro serviço que eu consigo fazer? Eu consigo antecipar para o condomínio aquela inadimplência histórica. Lembra, ou seja, eu entrei hoje no condomínio, mas para 5 anos atrás tem aquela inadimplência. Eu consigo chamar, que eu chamo carinhosamente de dinheiro podre, que é aquele dinheiro que está na inadimplência, né? Eu consigo antecipar para o condomínio. Condomínio, me dá a tua inadimplência, o seu inadimplência histórica, que eu vou creditar dinheiro na sua conta e eu vou cobrar aquele condômino, certo? Entendi. Ou seja, eu como síndico, eu não recomendo, tá? Porque quando o condomínio contrata uma garantidora, que nem todo condomínio tem indicação para esse serviço, né? Mas aqueles que têm indicação que contratam, ele tem o quê? Ele tem a certeza que de hoje para frente ele vai ter a receita. Por que ele vai se desfazer? Porque tem um valor a ser pago por essa compra, né? Por esse dinheiro que está lá batido. O deságio, né? Um deságio, claro, né? Um deságio. Mas como empresa, eu estou ali para resolver o problema do condomínio, tá? E uma outra situação, Luciano, é que eu consigo... o condomínio vai fazer uma taxa extra, uma cota extra lá.
Então, assim, ele precisa levantar 50 mil reais, 100 mil reais, meio milhão, 1 milhão de reais. Então, aí ele vai chamar uma assembleia e faz a contratação da taxa extra. Normalmente, na garantidora, eu garanto todos os meses a taxa extra, também independente do condomínio pagar ou não. Mas só que o condomínio só vai receber aquele valor daquela parcela. Mas se ele tiver uma necessidade de antecipar todos esses recebíveis, eu consigo creditar para ele e ele vai tratar com o prestador de forma diferente, porque ele está com o dinheiro à vista para fazer a negociação. Então, são operações financeiras que a gente consegue fazer, tá, de aporte ao condomínio. Somado a isso, aí tem o Confibank, né, que é o banco da confiança. Poxa, é isso que eu queria falar, que você fizesse esse anúncio, assim, né, mostrasse na prática como materializa essa operação. É tratado como banco mesmo. Isso. Porque, assim, na verdade, é uma fintech, né? É um bank. Bank. Banco são aquelas empresas, aquelas estruturas que estão registradas ao Banco Central. tá. Itaú, Caixa, blá, 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 blá. Entendeu? O Confibank, com o CAR no final, são fintechs, são registros de pagamento, porém eles têm um banco mesmo por trás, dando aquele lastro. Certo? Porém, a gente faz toda a operação, abertura de conta pessoa física, conta jurídica, POS, maquineta de cartão de crédito, entendeu? Tem toda uma operação mesmo financeira que a gente pode operar. Particularmente, a gente só roda com condomínio, entendeu? O nosso CNPJ são condomínios e associações de moradores. Condomínios residenciais e comerciais e associação de moradores. Então, essa operação, negociando, uma operação traz a outra. Então, assim, a confiança hoje garantidora tem a confiança garantidora, tem o Confibank, tem o Confilight, que é nosso braço para o fotovoltaico, né, onde a gente está trazendo... Quero conhecer isso aí. Onde a gente está trazendo redução na conta de energia para o CNPJ do condomínio e para os condôminos, sem nenhum tipo de investimento. Já é um mercado, aí o pessoal já vem praticando, já tem algumas empresas, porém o nosso cliente será condomínio, entendeu? Aí tem as outras... E essa economia seria mais ou menos em média de quantos por cento? 20% direto. 20%? 20% direto. Mas não tinha que ter aquela aquela despesa inicial, que é aquele investimento de placa solar, essas coisas. Não. Nada disso. Não, a gente está no mercado aberto, tá? E daí todo o investimento, toda a estrutura por conta da empresa, tá? A conta de luz do cliente continua no nome dele, certo? Não muda a titularidade, nada. E daí aquela leitura, ele consumiu R$1.000, a conta da leitura foi 1.000, menos 20% é o valor que ele paga. Você percebeu que só no negociando você é servido café na hora do podcast? Isso é rapaz, diferente. Diga a moral do cara, né? Rapaz, esse negociando. Esse negócio assim, fez assim. Rapaz. Agora sim, o costume ninguém perde, né? Ó, pezinho no chão aqui, ó, descalço. Contato com a terra, a energia, né, pra fazer. O Tiago, ele é host do Cega Pauta. O podcast dele, assim, ele tá, né, deu uma pequena pausa aí, mas esse Cega Pauta é gigante, assim, já fez conteúdo pra caramba. E ele, como sempre, não é nem que assim, não é nada espirituoso não, né? Ele grava descalço. Rapaz... Ainda bem que o café tem um cheiro mais forte, entendeu? Não, que é isso. Luciano, quando a gente chega no estabelecimento, que a gente fica à vontade, a gente tira a sandália, a gente tira o sapato, a gente senta no chão, deita no chão, entendeu? Pelo menos eu sou assim. É verdade. Então, assim, aqui. Tô em casa, amigo. Isso é uma honra, se sentir assim no Às vezes eu saio com Nádia, né? Que é advogada também. Um beijo, meu amor, doutora Nádia Correia. Nádia Correia. E daí, quando eu termino o almoço, ou alguma coisa, eu gosto de sentar no chão, deitar. Aí o pessoal, não, por favor, venha pra cá. Não. Aí ela já disse, não, pode deixar ele tá bem, tá tranquilo. Tá. Agora, eu fui na casa dele, eu vou na casa dele, a gente tem um vídeo nosso, a gente fazendo dupla, Zezé de Camargo e Luciano. Cantando Evidências. Evidências, exatamente. Que tem um projeto para ser o hino do Brasil, né? Caraca, que massa. A Evidência, né? Tem um projeto dele. De preferência a gente cantando, né? Mas, Tiago, sobre ainda, falando diretamente do mercado financeiro, né? Porque termina que você viabilizando e tendo aí esse viés do financeiro. A economia favorece uma operação como essa? E te falo, já vou voltar, né? Você perguntou um dos principais problemas gargalos de empreender, de ser empreendedor no Brasil. Isso. Esse é demais. E daí eu já lhe perguntei, eu posso falar que é o governo?
E você Pode. disse que sim. Negociando aqui, segundo... Negociando é sem cortes. A gente não tem rapaz, político nenhum. a Tem? gente, não. Não, lógico. Negociando é top. assim. Rapaz, no Brasil a gente paga uma carga tributária muito grande. É muito pesado. Eu costumo dizer que o meu sócio é o governo federal em 26%. Isso é porque você ainda não chegou ao final da sua vida. Porque quando um dia nós três formos embora da Terra, a gente vai descobrir que também tem um herdeiro, que também é o Estado. O governo também. O o governo governo. é teu sócio. Tu vive e depois tu morre. Entendeu? Né? Ô, Mas a sóciozinho, gente tem mecanismos e artifícios Pô, legais. Essa eu não até morto tu vem na minha cola, bicho. Temos artifícios agora- legais justamente para minimizar essa pancada. Não, porque eu achei interessante. Que Porque pique massa, Luciano. Tu Não, nem porque combinou essa. Luciano, né? eu pensei em criar um cemitério. Mas agora eu vou pensar duas vezes porque eu vou pegar até o pessoal no SPC, né? para fazer o levantamento. Pra fazer o isso aí. levantamento. É isso aí. Mas, gente, continue. eu vou fechar essa fala aqui do Luciano. É sério. Sotério Advocacia. É Luciano Sotério e doutora Larice Guzmão. Os dois, eles trabalham com isso aí. E é sério. Coisa que ninguém se preocupa, o cara não pensa nisso, mas assim... Quando eu morrer, eu tô devendo aí. Tá devendo, cara. Você não, né? Minha esposa. Quem ficar, sua esposa Quem e seus ficar? dois filhos, vão Não, ficar... a dívida é tua, tu deixou. Assim, tu tem que pensar qual é o teu legado. Tu quer deixar o quê? Uma Aí- dívida uma agora. dívida. Tecnicamente falando, a dívida é do espólio Espólio, ou do seja, Tiago. quem ficar... Um conjunto de bens que o Tiago fez durante toda a sua vida laboral, trabalhando, negociando, correndo e tudo. Quando formos Vamos embora... abrir logo aquela road porque eu vamos preciso abrir a proteger road. isso aí. Só a road protege, hein? Sotério Advocacia faz isso. Ele faz aí o planejamento tributário e o planejamento sucessório. Perfeito. Então aí tem o menino, como é o nome dele? Tiago Filho. Tiago Filho. Eita, é mesmo. Tiago Filho e a Maria. Claro. Ana Maria Clara. Então, você precisa fazer logo essa blindagem. E aí Sotério Advocacia pensa nisso direitinho aí. Coisa que às vezes a gente não quer pensar, mas é uma realidade. Tem que pensar. Não é isso aí? Aí, pegando o gancho do que você ia falando. A dificuldade do empreendedor, o governo. Fica à vontade. Que é mais um sócio. É, mais um sócio. Então, assim, tem esse percalço aí da carga, né? No Brasil, eu descobri, Luciano e Gerson, que o empreendedor e empresário ele tem que ter 2 especialistas ao seu lado, incondicional. É um advogado e um contador. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. É. Ou você tem um advogado e um contador ao seu lado, ou você não anda. Ou você não anda. Porém, nessa operação financeira, a gente tem uma cobertura jurídica, tá? Por conta do laço financeiro, né? Do aporte e a dívida é da unidade. Aí a unidade já vem com toda a estrutura. A né? Com dívida é da unidade. Então, para você ter uma ideia, o seu apartamento, esse seu agora que você comprou lá naquela avenida, ele custa 5 milhões, Certo. certo? Na planta eu não paguei isso, Então, mas é isso que, Então, que vale hoje. o valor do seu apartamento, ou seja, você tem uma cota à parte, uma fração ali para pagar todos os meses, que é uma obrigação sua por lei, tá? Cumprir a sua cota à parte, a sua obrigação financeira ali. Então, assim, se você não paga, o seu condomínio, o seu apartamento, ele está lastreando aquilo ali, é a garantia máxima. Se eu começo a garantir a sua cota de condomínio, a cota de condomínio daquele CNPJ, eu consigo garantir até 50% do valor do seu imóvel. Ou seja, se o seu apartamento vale 5 milhões, você vai dever à minha empresa até 2,5 milhões. Por quê, Jaelson? Depois disso eu já vou judicializar. Ou antes disso eu já vou judicializar. E daí a garantia para o recebimento é o próprio apartamento. Então, assim, na operação financeira, na operação jurídica, não tem risco. Por isso que houve um boom das garantidoras no Brasil. Porque os empresários, empreendedores, investidores que têm dinheiro acham que esse negócio é só ter o dinheiro. E não é. Esse negócio é ter o conhecimento jurídico, ter a parte humanizada, ter a vivência de mercado. Você está entendendo? Saber como pensam os condôminos, saber como pensam os condomínios. Como negociar. Caso a caso. Não é dinheiro por dinheiro. Você está entendendo? Então, assim, nesse boom, como todas as áreas, vai selecionar os melhores. Nem todos conseguem ficar lá em cima. Ou seja, aquela empresa que foi no mercado financeiro, fez um aporte fora, né, de milhões e colocou no mercado por uma taxa de serviço, imagina aquele condomínio de 30% de inadimplência. Uma taxa de serviço de 2%, todos os meses a empresa vai ter que colocar 28%, a conta não vai fechar.
A conta não fecha. Mas só que o condômino, por falta de conhecimento em assembleia, vai contratar por preço, a menor taxa. E daí ele fica amarrado à base contratual, tal, uma série de coisas. Então, o que é que acontece? Você, nesse boom das empresas, muitas vieram e poucas estão ficando. Poucas estão ficando. Eu posso lhe dizer o seguinte, e posso abrir aqui para você, que também é uma coisa pública. A Confiança Garantidora hoje, Jaelson, é a única garantidora no Brasil que tem um FDIC próprio. Eu tenho um fundo de investimento de direito creditório próprio. Então, toda a operação ela é lastreada pelo próprio dinheiro da empresa. Entendi. Então, zero risco. Como é que funciona hoje, Luciano? Em algumas outras. Quem vai para o mercado financeiro? Você é um investidor. O Jaelson é o dono do fundo. Está ali em São Paulo. Top. Perfeito. Aí você diz, Jaelson, eu tenho tantos milhões para operar. Bota no fundo Bota no fundo do Jaelson. Bota no fundo que o Jaelson representa. É, que o Jaelson representa. Negociando. Juntar essas figuras aqui não serve uma coisa não. E daí o Jaelson... do fundo, não, rapaz, é o meu. Coloca no FDIC, coloca no FDIC do Jaelson. Coloca no FDIC do Jaelson. E o Jaelson chega para as empresas e diz, eu tenho tantos milhões. Coloca no mercado, ou seja... A empresa vai lá e coloca uma taxa de serviço de 2%, 1% vai para o Jaelson, 0,5% fica com ela e, a verdade, 1% vai para você, meio fica com a empresa, meio fica para o Jaelson. Mas o que é que acontece, o grande risco. doutor Luciano? Eu coloco aquele dinheiro naquele condomínio a 2%. Para isso, para resguardar você, eu coloco cláusulas contratuais leoninas, que os condôminos, infelizmente, e os síndicos desconhecem. Dizendo o quê? Se o condomínio rescindir o contrato com a garantidora, antes do prazo, o condomínio é obrigado a devolver aquela inadimplência antecipada. Aí eu te pergunto, em 10 meses, 30%, 300 mil. Qual é o condomínio que tem saúde financeira para devolver 300 mil para a empresa? Nenhuma. O que é que acontece? O condomínio fica refém. A empresa fica lá cobrando o condômino de forma mais agressiva, judicializando, tomando apartamento, dificultando negociação, porque o dinheiro está lá rendendo, 2% de multa, 1% de juros mais honorários. Caramba. Você está entendendo? É melhor do que muito investimento. O síndico não está em embate, nem está direto com ninguém, porque ele terceirizou para uma empresa e não quer problema. Você está entendendo? Porque, o condômino está inadimplente, chegar no síndico para reclamar e dizer, olha, é o seguinte, o condômino estava ruim das pernas, não estava com saúde financeira e a gente contratou a garantidora. Então, você resolve com a garantidora, que eu garanto a você que da forma que você conseguir pagar, eles vão ter a humanidade para fazer esse acordo. É isso, é isso. Entendi. E daí o que é que o Samuel, meu sócio, fala? O dinheiro é meu, minhas regras. Então, com a confiança é o seguinte, ó. Nada de cláusula leonina, condomínio fica com a empresa enquanto ele quiser, porque eu defendo prestação de serviço, eu sou prestador de serviço, você fica comigo enquanto eu estiver lhe dando um trabalho de qualidade. Sim, exatamente. Ponto. Terminou o prazo, não quer sair, ou seja, a empresa continua cobrando o inadimplente daquela mesma forma e o condomínio volta a viver a vida dele. Então é o seguinte, aí volta, falta de conhecimento, falta de busca de informação, você está entendendo? Então assim, tudo gera falta de conhecimento. É verdade. É verdade. Se eu não busco, eu enquanto síndico, eu falava assim, ó, você quer ser síndico, a partir do momento que você levanta o braço em assembleia, você já deve apertar o F5. Você tem que se atualizar, você está colocando o seu nome ali no negócio. É verdade, velho. Entendeu? Então assim, voltando. Então a gente possui o fundo que lastreia essa operação. Então, assim, dá uma tranquilidade, você está entendendo? Hoje a gente faz operações. Eu, segmento condominial, como síndico, eu tenho 14 anos, 14, 15 anos. Eu vivo condomínio, você está entendendo? Então, eu conheço os dois lados. Então, para você ter uma ideia, eu tenho uma operação que dá condição do prestador de serviço do condomínio se capitalizar para executar o serviço. Empresa de obras, terceirização de mão de obra, entendesse? Entendi. Então, assim, eu tenho que dar condição, eu tenho que fortalecer esse segmento complexo, porém não complicado. Condomínio. Esse é então, o assim, complexo, porém não complicado. Porém não complicado. Complexo, porém não complicado, pelo manejo e pela
Pela tarimba do Conhecimento, Thiago, do tá, conhecimento, é da verdade, experiência. é verdade. E da expertise, né? É. Porque é como o Thiago diz, quem entra nesse negócio pensando nos números... Em qualquer negócio, Em Luciano. qualquer negócio, né? Se você não tá Você bota o satisfeito, dinheiro na você frente, não... papai do céu não abençoa. não abençoa, não. Essa de querer cair do céu do 0800. Não vai assim. rodar. Eu sou síndico, quero trocar o elevador. E aí eu tenho a opção de fazer aquela cota extra, mas eu teria a opção de, na garantidora, eu pegar, levantar um número e fazer esse serviço num custo menor, ou nesse caso aí, pelo que você disse até com relação ao fornecedor, eu não sei se encaixa, mas facilitaria a vida do síndico? Total. As duas opções, né, Thiago? Total. Eu sou o parceiro financeiro do condomínio. O que ele precisa fazer, eu vou dar condição para ele. Que massa. Quando você faz uma taxa extra, tem aquele formato que você vai receber mês a mês. Ou seja, o condomínio vai arrecadar e vai pagar o prestador. Mas se tem 30% de inadimplência, ele não vai arrecadar o dinheiro todo. Visando isso, que foi o que eu fiz, Gelson, Luciano. O condomínio vai na assembleia, aprova a taxa extra, e eu, empresa, eu vou gerar os boletos da taxa extra diretamente para os condôminos. Se eu tenho 100 condôminos, se eu tenho 100 unidades, e daí eu gerar, foi aprovado X valor. Eu credito o dinheiro na conta do condomínio e vou gerar 100 boletos. Caramba. Mês a mês. E daí, Luciano, você nesse universo de 100 unidades, 25 quer pagar em 12 vezes, eu gero 25 boletos. 25 quer pagar em 48, eu gero mais 48 vezes. 25 quer em 50, eu gero também. E 25 quer em 60, eu gero também. Por quê, Luciano? Porque aqueles 25 sabem que o melhor para ele é pagar em 12. Aquele só consegue pagar em 48, o outro em 50. Ou seja, e cada um que conhece a sua vida financeira. Eu costumo dizer normalmente o seguinte, eu não consigo comprar uma Ranger à vista, mas consigo comprar ela parcelada. Ou seja, eu sei que eu vou pagar mais, mas vou comprar porque eu vou conseguir honrar o meu parcelamento, entendeu? Então a gente vai se adaptando, Jaelson, à necessidade de cada universo condominial ali, de cada necessidade. Aí dentro desse exemplo, então, vocês iriam garantir ao condomínio Isso. daquelas 25 pessoas que fizeram em 48, daquelas 25 que fizeram em 60, dos 25 que fizeram em 50 e 25 que fizeram em 12. Porque somando tudo vai dar $500 mil. O condomínio precisa de $500 mil. Beleza. Um exemplo. Mas a minha dúvida é, o condomínio ia esperar todo esse tempo até o grupo menor, que tem 60 pessoas, ele ia ter que esperar 5 anos, Não. 60 meses para fazer o levantamento total para começar, ou a garantidora tem uma outra solução para esse condomínio? A garantidora acredita na entrada. É que nem cinema. Acredita o valor Total. integral. Integral. Agora eu entendi. Eu acredito para o condomínio e o condômino que vai pagar. Aí o 01 não pagou, não tem problema, eu só vou cobrar do 01. Entendeu? Entendi. Não vai deixar oneroso para os 99. Não vai deixar oneroso, porque, Entendeu, ou seja, Nelson? cada um, ele tem desses 500 mil, um exemplo, vai 5 mil para cada um, para fechar a conta, né? Então, ou seja, a minha unidade, eu tenho que pagar 5 mil, a minha taxa seria 5 mil. Então, eu pago 5 mil à vista, eu pago 5 mil em 12 vezes, eu pago 5 mil em 60. Ah, eu tô com problema de saúde na família e tal, eu não tenho 5 mil aqui para honrar agora. Então, eu vou pagar em 60, a garantidora. Porque a garantidora já acreditou lá os meus 5 mil na frente para o condomínio. Então, o condomínio recebe todo na frente e eu vou cobrar do condômino, normalmente, se ele não pagar. Cara, que bom, velho. Em falando de negócio, especialista em negócio e no negociando, a gente queria ouvir também você como um especialista, ou alguém que não somente mexe com essa parte aí do confiança, do condomínio, outros negócios, como alguém que se enquadra como um homem de negócio, conduz a sua vida para fazer isso, fazer aquilo outro. No teu caso aí, que exemplo você dá para quem está nos assistindo aí, para você adequar essas gavetas aí no teu cérebro, né? As caixinhas. O que é que o Thiago Corrêa faz? Rapaz, eu estava até conversando com o Luciano nos bastidores, né? Primeiramente, conhecimento, tá? Uma boa orientação divina.
né? Boa. Fé. Sem fé a gente não vai para lugar nenhum. Estudo, conhecimento para fazer o negócio certo. Network. Nome bonito esse, né? Cara. Aquele... Grande pergunta. Vai surgir uma pergunta boa sobre isso. Mas assim, Luciano e Jaelso, família, esposa. Assim, eu tenho uma parceira que é um lastro. Você tá entendendo assim? Ai de mim, Luciano, se eu falar que vou fazer um investimento, vou fazer uma operação e ela fala assim, não faça porque não vai dar certo. Aí aqui a gente, eu vou fazer, o negócio é bom, vou fazer. Aí eu faço calado, aí o negócio dá errado. Acabou. E quando eu vou falar pra ela que o negócio deu errado, Luciano? Aí ela diz assim, eu não lhe avisei? Eu disse, Ele disse. eita! Então assim, base de família, base de esposa, né? Meu que laço benção. com Nádia, assim, a gente conversa muito. E todos os dias, Luciano, eu tenho uma operação seguinte, ó. Eu saio de casa logo cedo, faço questão de deixar os meus filhos no colégio, e daí eu saio pra trabalhar, né? E daí quando a gente chega à noite, tá todo mundo dormindo, cada um tomou banho. Em vez de pensar, eu podia dizer, não, vou namorar um pouquinho, né? Aí disse, não, vou conversar com ela, saber como foi o dia e tal, explicar os problemas, tá? A gente bota tudo ali na mesa, coloca as coisas no lugar e Boa. vai dormir. Interessante, Luciano, que eu particularmente, para quem nos assiste, né? Eu tenho pedido muito a Deus, assim, Deus coloca no meu caminho pessoas que realmente me ensinem, me agreguem. E ele tem feito isso. Um dos exemplos é esse, casais. Luciano Sotero e Larice também trabalham junto, tem essa sintonia. Tiago Corrêa eu já conheço há um bom tempo, ele com a Nádia também, outra situação. E nesse meio, eu e Renata, todos vocês sabem, né? A gente está aí em sintonia. Graças a Deus, a gente está colado mesmo e tem dado muito certo. E o que eu quero dizer é o seguinte, é isso que acontece. São vários... você vai atraindo. Essa história da lei da atração, ela é real. É real mesmo, mas é real lá no inconsciente, de forma natural. Você não fica para acontecer as coisas fazendo figa e olhando para o infinito, não. Faz o que é certo, faz o seu dever de casa, se aproxima de gente que realmente tem essa energia, que a atração vai vindo. Não é? É interessante, cara, isso. Isso interfere no mundo dos negócios. Diretamente. Porque os negócios começam a fluir. Porque é meio que são polos que precisam estar em sintonia aí. Ô, Tiago, você falou essa situação, de acordo com a pergunta do Jaelson, né? Você falou primeiro a fé, que eu sigo a mesma linha que você, fé e família, né? É verdade. FF, né? FF, fé e família. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que as coisas que acontecem é porque eu sou bom, e na verdade nós não somos bons, né? Nós ganhamos de graça presentes e habilidades do alto. E a questão da família, né? Por ser toda uma base, uma estrutura e tudo. Mas se eu fosse perguntar, tirando essas duas situações, se eu fosse perguntar o Tiago como pessoa, quais são as duas... Eu sei que você tem inúmeras, mas quais são as duas habilidades que você acha que você tem em você, que é inata, assim, é inerente ao Tiago Corrêa, que facilita o trâmite, o network, os negócios aparecerem, os estalos, os insights. Duas habilidades que você tem ou que você desenvolveu para que esses negócios, eles floresçam na sua cabeça. Porque o que acontece? Eu fiz muita mentoria tanto para negócios como para desenvolvimento pessoal. E depois que eu fiz essas mentorias, eu consigo perceber e ter o feeling de muitos negócios envolvidos dentro de outros negócios. Que muitas vezes, por você não ter uma mente preparada, você não consegue enxergar. Aí o cavalo branco passa selado e você está assim. Porque você não consegue identificar. Então, eu dei essa introdução para facilitar a tua resposta. Duas qualidades que são inerentes Boa. Na lata. ao Tiago para que isso tudo aconteça de uma forma leve. Na lata, comunicação e gratidão. Se você não abre a boca, se você não expressa aquilo que você quer, onde você está, para onde você quer ir, como você é, com quem você quer estar, o que você almeja para sua família, se você não fala, se você não verbaliza, ninguém vai saber.
Nem o universo, né? Nem o universo. Nem o universo ouve, né? Como é que o universo vai te atender? Você tá entendendo? E a gratidão? Se eu não for grato às pessoas que me facilitaram chegar onde eu cheguei, conquistar o que eu conquistei, ajudar quem eu ajudei, também não vai fazer sentido para mim. Porque só eu vai ter. Uma vez aqui eu ouvi um amigo, Rony Sakamoto. Vou mandar esse vídeo para ele. Diretor da Ótica Diniz, aqui, da família. E daí a gente brincando, certo dia ele disse assim: Tiago, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ter que ajudar os meus amigos. Porque não faz sentido para mim eu ganhar na Mega Sena, andar sozinho nos locais e tá pagando conta para os meus amigos, eu querer ir para um lugar e o meu amigo não poder ir e ele ficar dependente de mim. Então não adianta eu estar bem, Luciano. As pessoas perto de mim também têm que estar bem. E as pessoas que me ajudaram, eu não consegui chegar aqui sozinho. Eu não cheguei aqui pisando nas pessoas. Então, assim, quem me deu a mão lá? Perfeito, Jaelso. Pô, perfeito. quero abrir um podcast. Quem me deu a mão? Jaelso. Verdade, verdade. Quis fazer uma divulgação pesada da minha empresa. Quem me deu a mão? Negociando. Negociando. Você tá entendendo? Pronto. Quando eu tava roendo o osso lá no início do meu casamento, quem tava do meu lado? Nada. Nádia Correia. É. Aí agora que eu vou comer o filé, eu vou deixar ela comendo o osso? Não, aí isso... Você tá entendendo? Tem um negócio que eu não tolero, é covardia. Então, assim, a gratidão, Luciano, ela tem que ser presente todos os dias na vida da gente. E a comunicação, amigo? Acabei de voltar de São Paulo, eu tenho algumas coisas. Não, o que você conversou comigo em São Paulo, você deixa em stand-by, porque às vezes a gente divulga e termina melando. Né? Não, mas vai trazer outra oportunidade. A Esse gente cara tem vai algumas aqui. coisas, ou seja, você sai de Maceió. Maceió é uma cidade linda, amo de paixão. Eu costumo postar Maceió, sua linda. Não tem outra cidade no Brasil que chegue ali próximo de beleza que Maceió. Para mim não tem, para mim é perfeita. Né? Verdade, verdade. E daí eu saio de Maceió, vou trabalhar em outras cidades no Brasil. O pessoal diz que eu tenho mais hora de voo do que urubu voando. É verdade. Mas assim, a gente quando sai, o network, a comunicação nos proporciona muita coisa. Muita coisa. Passei 1 semana e meia fora agora, minha cabeça tá assim, ó. Imagino, cara. Borbulhando, porque assim, são oportunidades. Oportunidades assim. Entendeu? Então assim, comunicação e gratidão. Eu acho que comigo seriam essas duas. Você tem um histórico de... Calma. E você, Luciano? Quais são as duas... Olha só, esse é negociando mesmo, você viu aí? Ele negocia como ninguém, gostei. Manda E ver. você, Luciano? Quais seriam os dois momentos assim que definiria você agora? Então. Você quer que eu faça uma introdução para ficar... Não quero... É bem claro para mim, O negociando é assim, é uma via de mão dupla, é vai e vem. É bem claro para mim. Eu tenho uma história um pouco diferente porque eu vivi no anonimato, acho que a minha vida profissional inteira. Porque eu trabalho muito no offline. Então, hoje eu trabalho no segmento de médico, né? Hoje o nosso forte é atender os médicos, não só de Alagoas, mas do Brasil, nos 3 segmentos: planejamento previdenciário, INSS e serviço público, planejamento tributário, tanto de pessoa física como jurídica, e o planejamento sucessório, que aí engloba o inventário, as holds, né? Enfim. E aí o que acontece? Nesse segmento, no offline, a gente sempre trabalha com a indicação de outros clientes, então isso para mim sempre foi uma coisa muito natural, até porque o advogado ele é meio receoso, assim, em estar muito nas redes, porque às vezes não sabe até que ponto você pode falar, pode ser interpretado, infringir o código de ética, tem todo esse, sabe? Tem que estar pisando em ovos, advogado é uma categoria assim. Será que foi por isso que a OAB de São Paulo proibiu o advogado de dar entrevista com frequência? Você soube disso? Soube. Não, foi? Soube. Caramba. É como Advogado se de São Paulo, tivesse... tô chegando É aí o seguinte, para entrevistar vocês, é viu? mais ou menos como se fosse visto assim. Eu não quero entrar em debate para depois o negócio não mudar o foco. Mas é como assim, se ele estivesse... Como se esse advogado estivesse se promovendo... Tá levando conhecimento, tá levando informação. Mas é uma questão interpretativa. Vamos deixar isso, porque senão a gente vai... Eu concordo com você.
Tem os dois lados. Eu concordo com Dos você. lados, Mas aí o que acho. acontece? Então eu sempre vivi assim, dentro da minha zona de conforto, com os meus clientes, com a minha vida, fazendo um excelente trabalho, tendo um excelente resultado. Só que chegou um tempo que eu vi que Alagoas estava pequeno para mim. É sobre isso que 2020... Aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, olha, eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui e tá confortável para mim. Porque Só uma aqui. coisa é você sair estando confortável. Porque estando desconfortável, você não tem opção. Qualquer lugar é melhor, né? Mas estando confortável, por que que eu resolvi dar esse up, esse pulo, até procurando a maior referência de comunicação que eu já vi e tratei de perto. E olha que eu fiz mentoria em São Paulo, Rio, em Curitiba, que é a destrava aqui do meu amigo Jaelson. Boa. Né? Porque eu acho hoje que o podcast é um dos meios que é muito ativo, isso é muito dinâmico. Eu amo fazer podcast. Mas então foi uma necessidade minha. Por quê? Porque eu sei que o meu negócio não é financeiro, não é o dinheiro que tem o pano de fundo. É o quanto a gente atinge a vida das pessoas, a gente muda a vida dos médicos, a gente traz qualidade de vida para essa categoria tão sofrida, tão corrida, que trabalha aí nos seus plantões, virando à noite, para ganhar um pouco mais, entendeu? Então, foi com esse intuito de levar a minha voz para o mundo que eu procurei a comunicação. Então, se você me perguntasse há 6 meses, eu diria uma coisa. E hoje, se você me pergunta o que é que me define hoje, em 2 palavras, todo o meu sucesso, primeiro é comunicação e a segunda é resiliência. Show. Porque, cara, eu sou muito Tu apanha otimista. muito, tu apanhou muito. Ah, eu apanhei demais. Um dia a gente vai falar do Esse podcast, time- a gente apanhou. Mas olha que interessante, Thiago. Esse trio aqui é da... Olha só, Thiago, mas assim, é porque muitas... É uma surra gostosa, né? É, porque é o seguinte, na verdade, o que Tá muito acontece? traquino também, pô. Tá Na verdade, o que confortável. acontece? É o que eu vejo. Hoje em dia, principalmente essa geração nova que quer tudo no acelerado para ontem, eles não querem passar o processo. Então, se a gente... Poxa, qual é o meu plano de vida? Qual é a minha missão e qual é o meu sonho? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar do ponto A ao ponto B. E eu sei que do ponto A ao ponto B, eu vou ter muitas quedas, muita porrada, muita vitória, muito isso. Só que para mim, eu já incorporei o seguinte, que do ponto A pro ponto B, Eu vou tudo que chegar eu passar de bom e de ruim é Faz um parte. processo. Então, o que acontecer de ruim é o processo. Porque eu tenho a visão, eu tô olhando tanto pro B, que essas porradas que eu levo no caminho, cara, pra mim é irrelevante. Então, o que acontece? Você já apoiou? Cara, eu já apoiei tanto. Mas eu tava olhando tanto pra frente que nem vi as porradas que foram nas minhas costas. Isso aí, Você entendeu? isso aí. Então, assim, comunicação e resiliência. Se eu fosse dizer 2, né? Boa. Porque a resiliência, ela transforma muito você. Porque aconteceu um problema com você e você fazer daquele problema algo que você pode usar como degrau e um trampolim. É verdade. Eu isso costumo aí. dizer o seguinte, Isso é... eu costumo dizer o seguinte, há 4 anos passamos por uma desgraça no mundo, que foi a pandemia. Mas a pandemia foi algo assim que pegou as pessoas, os negócios, de uma forma que a gente ficou, e agora? Eu saio de casa, eu não saio de casa? Como é que fica? Então eu perdi muitas pessoas amigas, enfim. A pandemia foi o caos. Isso aí. Mas durante a pandemia, Cresceu pra caramba. eu cresci mais de 300% no escritório. Isso aí. O pulo que eu dei na pandemia foi algo estratosférico. Eu acho que nem a internet poderia ter me dado esse pulo. Por quê? Porque todo mundo e toda a categoria estava onde? Em casa, reclusa, com medo de botar o pé na rua. Isso aí. Somente o meu cliente é que estava 24 horas no batente. Quem é o meu cliente? Médico. Caramba. E onde é que eu fui visitá-lo? Adivinha? No hospital, no campo de guerra. No campo de guerra. Esse cara não contou conversa. Foi bater dentro dos hospitais, pegar na mão do médico. Na hora que ninguém queria, ou teria que ir só se fosse o jeito que Eu cansei de fechar contrato, de face shield, daquela capa, com máscara, o médico do outro lado no atendimento. E ele aqui, ó, Todo
todo assim, com aquela parafernália de coisas, que para ele assinar o contrato, ele teria que tirar toda aquela incremento assim, assinar, pegar e botar. E eu pegava o contrato assim, com papel assim, eu digo, misericórdia. Nesse tempo eu queria vender caneta pro Luciano. Imagina quantas canetas, né? É então, sobre assim, isso, é sobre resiliência é sobre isso. Isso Porque aí. eu poderia ter feito uma coisa. Cara, ninguém vai, eu também não vou. Porque E olha ter os riscos ficado disso. chorando as pitangas o tempo Não todo. É sobre isso. Então, assim, comunicação e resiliência. Isso Muito pra mim bom. foi hoje. Tiago Correia, fazer negócios hoje, 2024, é melhor ou pior do que há 10 anos atrás do que antes? Eu posso dizer que são dores semelhantes. A falta de conhecimento, Jaelson, ela é gritante. É gritante. É gritante. Não é soberba, não é hipocrisia, você está entendendo? Mas, infelizmente, a falta de conhecimento da sociedade é um fator crucial. É a mesma dor de cabeça que eu tinha no passado, eu tenho hoje e vou ter mais na frente, porque eu digo, a geração dos meus filhos, cara, não vai ser diferente. Para você ter uma ideia, o pessoal no mercado financeiro, o pessoal não sabe distinguir o que é um agiota, o que é um empréstimo, o que é uma operação financeira, o que é uma factory. Não sabe. Puxa tudo para baixo e fala que tudo é juros, que tudo é agiotagem. Você está entendendo? Então, assim, mas não, o que é o processo? O processo é você saber o que é que você precisa e ver o que é que tem no mercado de solução para te atender. Se vai ser empresa A, empresa B ou empresa C, não sei. O que é que lhe atende? O que é que você precisa? No meu segmento, hoje, eu preciso de uma empresa que leve a solução financeira para o condomínio. Quantas tem? Inúmeras. Qual a melhor de contratar? Eu ensino. No e-book que eu escrevi, ensinando ao síndico como contratar, quando contratar, a hora de analisar uma empresa, eu não digo nem qual que é a minha empresa. Eu faço podcast, falei aqui porque eu acho bonito, né? Confiança garantidora, que é de negócio. Sim, perfeito. Nada mais justo. E o slogan, porque ter confiança é tudo, desenvolvido por mim também, na segunda garrafa de vinho. Quem resolve é ele. Entendeu? Mas a gente tem muita empresa boa, mas o que é que falta? Conhecimento, informação. Se eu pego... Aí tem o boom, né? O Instagram, as lives, né? Os podcasts. Muita gente desenvolveu aí para o segmento do digital, né? Fazendo bonito no digital, com Instagram bonito, tal, falando bem, mas que não pratica aquilo no mercado. E daí a população carente de informação ia contratar aquilo como verdade. Então, assim, a falta de conhecimento, a falta de busca é um fator determinante. Então, assim, os problemas que eu vejo são os mesmos. Ou seja, o produto é o mesmo, dinheiro, a base contratual é a mesma, o espírito do negócio é o mesmo. Você está entendendo? Mas o que falta, Jaelson, é levar conhecimento. Boa. É levar conhecimento para a população. Porque há 2 anos atrás eu estava em São Paulo, no CONASE, e daí estava descendo uma advogada, a doutora Patrícia Pinheiro, de Teresina. E daí eu disse assim, né? Terminou uma palestra, eu disse assim, Patrícia, tá na hora de a gente parar de falar para o síndico. A gente precisa começar a falar para o condômino. Porque é o condômino que contrata, é o condômino que elege. Então a gente precisa levar conhecimento para esse condômino. Massa isso. Porque é só o síndico. Não, ele que busca agora conhecimento. Agora, se ele pega um conhecimento e leva uma informação distorcida para a população dele, para a assembleia dele... Você está ele vai preparando a entubar. base, né? A Você tá base entendendo? conta muito. Então, assim, quanto mais pessoas têm conhecimento, fica mais fácil saber de uma holding, fazer uma previdência, você está entendendo? Fazer uma organização financeira. Poxa, Maceió está pequeno, vou para onde? Vou para São Paulo. Vou para outros centros, mas nunca esquecendo a origem, entendeu? Entendi. Então, assim, eu levo dessa forma. Eu não tenho dificuldade. O pessoal brinca assim comigo, rapaz, para você ver Tiago estressado. O negócio foi sério.
Mas eu sempre tô assim, com esse sorrisinho assim. Ele recebe a notícia. A inadimplência aumentou. Ele, como, né? Vamos resolver. E daí o que eu fiz na pandemia? Falando de pandemia rapidinho, só mais 1h30 para eu falar esse negócio aqui. Boa. Muita desgraça, muitas vidas perdidas, né? Muita gente com a família destruída, né? Dilacerada ali. Muita gente ganhou dinheiro, certo? O que foi que eu fiz? No meu segmento também. A família ficou reclusa dentro de casa, mas só que o condomínio continuou funcionando. Porteiro, limpeza, eu tinha que pagar conta de água, conta de luz, né? Material de limpeza, tudo no condomínio ficou funcionando, não ficou nada paralisado. Pelo contrário, turbinou, né? E daí quem que paga a conta? É o condomínio. Ele estava onde? Em casa. Em casa sem produzir. Aí eu disse, cara, ele tem que produzir, mas primeiro ele tem que alimentar quem? A família dele. E daí o que foi que eu fiz, Luciano? Peguei um vídeo, cheguei em uma empresa de Fortaleza e mandei fazer um vídeo animado, falando sobre o período da pandemia, falando de ficar em casa, falando da sujeira, falando do serviço do condomínio e falando da importância do pagamento da cota condominial, porque ele não estava pagando para mim, ele estava pagando para o condomínio. Ou seja, manter o patrimônio dele. E disse, cara, faz conta. O cartão é 13% ao mês, tudo bem. Mas paga isso aqui, que é só 1%. Paga isso aqui, porque isso aqui está o seu dia a dia. Porque senão o seu porteiro não vem. Porque senão a sua conta não vai ser paga. Sabe o que foi que aconteceu, Luciano? Aumentou a minha inadimplência, ó, diminuiu, cara. Diminuiu. Eu cansei de pegar contrato de muitas garantidoras que estavam declinando os contratos porque não estava conseguindo manter a operação. E daí eu consegui, a gente também cresceu muito na pandemia. Você está entendendo? Estava estruturado, estava organizado, ninguém estava viajando na maionese, ninguém estava ali para enganar ninguém, você está entendendo? Então, algumas empresas fecharam as portas e a gente saiu absorvendo esses contratos também. Muito bom. Falando em futuro, a tendência dos negócios, no caso do teu negócio hoje, assim, como é que você se vê daqui a 3, 4 anos? Esse negócio, ele tende a esquentar, assim, a apimentar ou a arrefecer aí? Qual a sua visão? No negócio em si, ele vai permanecer morno, porque já está selecionando muito. Mas a confiança ela vai crescer, eu acho que mais uns 150% a 200% em 2025. A forma de trabalhar, a forma de ajudar o condomínio, ajudar a população brasileira que paga a cota de condomínio, não é um condomínio que tem uma garantidora como a Confiança, ele mudou muito, ela mudou muito. E assim, para 2025, Jaelson, o Thiago vai ficar menos presente em Maceió. Entendeu? O Thiago vai passar a visitar Maceió, infelizmente, por conta da escrita do projeto da empresa. Entendeu? Mas a gente vai ver muita gente, muita família bem, feliz, tranquila, porque não vai precisar perder o seu imóvel. E a gente vai estar ali ajudando aquela família, né, manter o seu patrimônio. A economia melhorando ou piorando é bom ou ruim? A tendência, pelo menos que se dizem, né, assim, pelos cenários aí desses cortes, dessas coisas, é de ter uma certa decaída e tal. Isso, para os condomínios, tende a aumentar? Para o condomínio não, para o Brasil, Jaelson. Aqui, sem corte, falando de negócio. A gente vive em um momento de zero perspectiva. Zero oportunidades. Então, assim, quem quer se enganar, se engane. Quem quer viver a realidade, seja bem-vindo. Viva a realidade. Taxa Selic aí. Dólar. Corte de pagamento, corte de finanças, pagamento de imposto, cortar de quem paga menos, cobrar de quem paga mais. Cara, quem é que paga menos? Qual é a base no Brasil que paga um salário mínimo, que recebe salário mínimo? Vamos fazer uma pirâmide aqui e vamos escalonar. Quem no Brasil recebe um salário mínimo? E quem no Brasil recebe acima de um salário mínimo? Ou seja, isso é uma máquina de arrecadar, amigo. Cá para nós. E tem que trabalhar e tem que pagar. Ou você paga ou você fica ilegal, daí fica irregular. E aí é sonhar por dias melhores. Muito bom. Nessa reta final, eu queria fazer já uma pergunta, acho que o Luciano pode ter ainda alguma, mas eu queria fazer uma pergunta meio hilárica, assim, de uma frase que é muito falada no mundo afora, né? Dinheiro não traz felicidade. Para o Thiago Corrêa, dinheiro traz ou não traz felicidade? Dinheiro traz felicidade, dinheiro traz prazer,
Dinheiro traz satisfação de ajudar outras pessoas, você está entendendo? A gente só não pode ser ingrato e a gente só não pode ser irresponsável. Porque, assim, nem tudo na vida é dinheiro. Princípios, muito importante, né? Base de família, muito importante. Eu vivo no mundo capitalista, amigo. Eu não vivo no mundo socialista. Se eu tirar minha camisa aqui para lhe dar, eu posso te dar, porque daqui a pouco eu vou sair e vou comprar outra. Eu vou te ajudar, vou fazer uma caridade, vou te ajudar. Mas eu não posso tirar da minha boca para alimentar a sua boca. Eu vou morrer e você vai ficar. No voo, o que é que a moça faz? Primeiro você coloca a sua máscara. Depois você ajuda o próximo. Mas essa base é dinheiro. Dinheiro honesto, dinheiro limpo. Boa! Depois Essa dessa... pergunta que você fez, um dia eu vi uma pessoa responder o seguinte, que o dinheiro, ele não é para trazer felicidade, alegria, nada. O dinheiro é para trazer experiências. E as experiências traz alegria, felicidade, tudo isso. Com certeza. Essa máxima aí de alguns é... Tiago, eu vou fazer uma pergunta pra você. Né? Rapidinho. Portaria remota, bom ou ruim? Perfeito. Diminui a folha. Perfeito. Eu falei há um tempo atrás que uma das maiores despesas do condomínio seria folha de funcionários e água, né? Conta de água. O que é que acontece, Luciano? Quando a gente está fechado para o novo, tudo fica mais difícil. Sim. Quando a gente está aberto para o conhecimento, tudo fica mais fácil, certo? Simplesmente, vamos fazer uma analogia aqui. Hoje, o condomínio que tem um porteiro humano, ele é o quê? O CBO dele é o quê? Um agente de portaria. Ele não é um vigia, ele não é um entregador de cartas, ele é um agente de portaria. Ele vai abrir e fechar o portão ali para você. Porque qualquer outra coisa que ele faça é um desvio de função. Aqueles síndicos que pegam a portaria, enche de câmeras, botam uma televisão de 70 polegadas para o porteiro ficar olhando, aquilo ali é desvio de função. A atividade fim dele não é aquela. E ele vai adoecer, ele vai falhar, que é normal. Ele vai saber da vida de todo mundo, que é normal, ele é ser humano, certo? Quando a gente vem com a portaria remota, nada mais é a gente estar pegando aquela base humana da portaria ali no condomínio e está levando para o escritório, para um outro ponto, que está totalmente mais seguro, que tem redundância de internet, que tem seres humanos ali atendendo em tempo real, você está entendendo? O controle de acesso, você passa a ter 100% na palma da mão, porque hoje você é o porteiro, você chega no condomínio que tem portaria, e eu faço e já fiz muito. Pode botar o seu carro de frente aí em qualquer garagem, 90% dos condomínios que tem portaria humana, ele vai abrir. Sem saber que é você. Pode botar, meia-noite, 2 da manhã. Ele bota abre. A porta na cara ali, o cara... E se você chamar na buzina, pá, 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 aí que ele abre mais rápido. E você vai ter acesso. Na portaria remota, não. Se você não tiver cadastrado, você não sobe. Se você não deixa autorizado, o seu pai não entra. Você está entendendo? Você passa a ter um controle de acesso. E assim, amigo, cá para nós, é tecnologia. Não tem como fugir não disso, tem como mas- fugir. Tem não. A pergunta é, a empresa que tem melhor tecnologia embarcada, ela sai na frente nesse mercado. Porque aí existe, como todas as áreas, brincar de ser empresário, brincar de ser empreendedor, né? Receber um dinheiro que não entrega o objeto do contrato. É confiança garantidora. Você falou que tinha vários segmentos, várias áreas e tudo. E tem essa área também de portaria remota, não? Não. Um abraço, Alberto. Um abraço, Felipe Reis, Dr. Carlos, Alberto Gomes. Alberto Gomes vai não. estar aqui no negociando também. Não. Ele financia. A confiança, ela é Vocês estão exclusiva. falando nomes, eu tô aqui, não sabendo sem quem é quem, viu? Mas tudo bem. Pode fazer propaganda? Pode. Live Depois- portaria remota. A gente Alberto falando, Gomes. Alberto Gomes. É. Os caras são Não, o pra cara frente. é pra frente, Pra frente. top, topado. É um cara que sai muito de Maceió pra buscar, você tá entendendo? É um cara F5 direto ali, atualizando. Não, e topado. Não, a confiança garantidora, o segmento é só mercado financeiro, tá? Não somos administradora de condomínio, não somos assessoria jurídica para condomínio, não. A gente não consegue fazer tudo, Luciano. É bom cada um tá num seu quadrado, Eu né? falei o seguinte, o grande problema do empreendedor é a execução, é quem toca a operação, é mão de obra. Então, assim, poderia ter várias coisas, mas
a entrega não é... Entendi. Como inclusive você teve experiências, né, ao longo da sua jornada. Eu lembro que você teve outras coisas também, depois você foi filtrando, enxugando, tal, terceirizando algumas coisas, Isso. passando. Isso é muito importante, né? Perfeito. Querer abraçar o mundo é Não, muito complicado. é muito você perdendo o foco e... Eu prefiro estar aqui fazendo serviço, você tá ali fazendo você tá entendendo outro aqui, e a gente sair trocando. Ó, tem esse cliente aqui, vá lá, atenda, é seu, atenda da melhor forma. Se ele me reclamar de você, eu vou intervir, tá? Porque eu tô te indicando. Vá lá e resolva o problema. Thiago, Eu estou muito contente com a presença do acabou Thiago ainda. Corrêa aqui. Thiago, 2025. Você já falou que em relação à confiança garantidora, o Thiago vai estar cada vez menos em Maceió Isso, e no Brasil. isso. Thiago Corrêa tem algum outro segmento que ele trabalha ou pretende trabalhar em 2025? Se sim, qual seria? E se pode falar aqui no podcast? Ou se não, é algum segredo aí para ano que vem. Então, Boa pergunta. tem, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, Luciano, eu não consigo ficar parado. Quem vem do empreendedorismo, quem vem do trabalho, não fica parado. A gente fica sempre... Esse Você pode falar um segmento, tá? Não precisa ir em detalhes do que você vai fazer. Você pode dizer assim, um segmento de segurança, segmento de alimentação, segmento, entendeu? Não, Aí fica à vontade. hoje, escrito para 2025, a gente vai apertar um pouco mais o pé no fotovoltaico e agora nas térmicas, né? Na troca de energia, para aquecimentos de sistema de água, tá? Com biomassa. Entendeu? Que é os pellets e tal, que é uma coisa bem autossustentável. Boa. Muito Renovação, bom. né? Renovação da energia, né? Reta final do Negociando. Esse Negociando saiu completo. Rico. Estou muito satisfeito e eu queria deixar com o Luciano aí a oportunidade de ainda falar, mas o nosso convidado também fazer suas considerações, agradecer, enfim, falar algo que de repente está no seu coração. Ainda eu sei, pelo que eu te conheço, que se a gente apertar aqui vai muito mais longe, mas a ideia é exatamente essa, deixar para um próximo episódio você vir aí, esse gostinho, fatiar aí, né? E no próximo a gente já vai fazer assim o pitch da confiança com o nome na tela e tudo mais. Aí já é outra história. Jaelson, primeiramente você, cara. Para quem me conhece, tá? Sabe que eu não passo banha, não gosto de ajeitadinho. Então, assim, a minha fala é sempre verdadeira. No mercado diz assim, ó. Ou ama o Thiago ou odeia. Não tem meio termo. Cara, para mim, só gratidão, tá? O convite, né? Quando você me convidou para estar aqui novamente, os caras tá marcado. Positivo. Você, em Alagoas, você foi um cara que desenvolveu, você abriu essa questão do digital. Você veio para inovar com perseverança, resiliência, com honestidade, sabedoria. E você tem uma coisa que eu tenho também, você é grato às pessoas. Você tem a comunicação, não posso deixar de falar, né, Luciano? Claro. A comunicação está na sua alma, está na sua vez. Seu jeitinho aí, aquele seu café da manhã, de bom dia ali, você coando aquele cafezinho, né? Perfeito, diferente. Cara, parabéns, tá? Por tua postura, por tua atitude, por sua visão, por saber onde tá e o melhor momento de sair. Pode falar não, né? Pode. Você tá entendendo assim, parabéns. Obrigado. Que você tenha um final de ano com muita paz, muita saúde, né? E 2025, amigo. Promete. E vamos estar juntos. Promete. Os cafezinhos da Paulista com esse cara. Anote aí. Ser vizinho de Jaelson, imagine. Opa! Luciano, cara, parabéns. Você também tá pelo programa. Só agradecer, negociando. Nome sensacional, altamente assertivo. E eu nem vou perguntar porque eu já tenho quase que certeza. Quem me matou o nome foi a sua esposa, não foi? Quem? Com certeza. Foi? Aí, se não foi a Lau, se não for a esposa, eu meu não amigo. sabia não, velho. É por aí. Cara, parabéns, certo? E assim, e às vezes é importante, Luciano, a gente sair do anonimato e botar o roxo ali na frente, botar pra bater. Porque muitas vezes eu não tenho esse ego, eu acho que você também não. De ser trampolim, de ser um banquinho para outras pessoas aparecerem, levar o crédito.
mas só que no meu eu, no seu eu, você sabe o potencial que você tem. Você está entendendo a capacidade que você tem de gerar e de promover negócios e pessoas. Então, assim, eu acho que é o primeiro contato, assim, em um podcast de muitos. Então, assim, 2025, cara, com certeza, CNPJ forte, CPF, voando. Então, assim, sentar e você sabe que os negócios vão acontecer. Então, parabéns, muito obrigado, tá? Espero ter contribuído um pouquinho. Esses meninos ainda aqui, essa aguinha gelada. Flávio, faltou só o whiskyzinho, um negócio da próxima vez. Próximo, exatamente. Mas não dá, né? Não, mas a gente pode negociar. John Walk, né? A gente pode trazer aqui. Então, mas negócio, negociando aqui, fazendo negócio. Se faz assim, cara, uma mesa, assim, tomando aguarde. Eu nunca ganhei dinheiro tomando leite. Foi nada, Foi nem chá de camomila. Não, esse cara é top demais. Bicho, mas assim, o negociando é só o começo mesmo. A performance desse, você até foi assertiva, aqui é um podcast, mas com um viés de programa. Porque a gente tem aqui um plano escalonável de crescimento dentro de modalidades de negócio. E com certeza você volta para essa mesa. Com certeza. Eu queria agradecer, Thiago, por essa riqueza sua, por essa serenidade, essa leveza que você fala as coisas, né? Porque às vezes a gente conversa com pessoas, mas elas não são tão leves, assim, do jeito que fala, do jeito que leva a vida. A gente que apoiou muito, às vezes fica meio caliçado e fica meio resmungão, assim, né? Reclamando do mundo. E é como você disse, né? É o sorriso 24 horas. E agora, se me ver com a cara fechada, nem passe perto, porque o problema é gigante. Então, assim, eu queria agradecer aí por você ter aceito o convite da gente. Agradecer ao meu amigo Jaelso, a todo o pessoal que faz aqui o podcast. E dizer a você que está nos ouvindo para dar um like lá no nosso Instagram. Faz uma observação. Se quiser, segue a gente. Se inscreve no canal. Até porque quando a gente for fazendo novos episódios... Se quiser não, cara. Se quiser não. Você tem que seguir, porque se você quer conteúdo, você tem que seguir. Eu gosto de deixar... Não adianta não seguir, não. Eu gosto de deixar as pessoas... Tem que seguir. Muito bom, muito bom. Gente, eu quero agradecer também aí ao Thiago Corrêa, que é um amigo, realmente. A gente tem, assim, uma vida muito corrida, mas o que está no coração está marcado, né? Desde que a gente se conheceu, eu lembro claramente o dia que eu conheci esse cara e a marca dele, que ele deixou para mim, que é uma marca muito positiva, que é a ousadia. É o cara que, assim, a oportunidade de ver, ele vai e abraça. Então, assim, ele chegou lá um dia que ele entrou no nosso estúdio e a gente se conhecer, foi muito bom. Agradecer a você, Luciano, e parabenizar aí pelo programa, pelo projeto. E estar aqui com você, para mim, também é uma honra, porque cada episódio é um aprendizado. A gente tem aprendido, tem crescido e aguarde que cada vez mais vem mais conteúdo melhor ainda, não é isso? É isso aí. Fica aí. Muito bom. E a você que nos segue, nos acompanha, o nosso agradecimento. E quando falar em negócio que vem, negócio que vai, negócio que nasceu, negócio que expande, negócio que quer crescer, assiste aí a gente Negociando. Vai lá no canal no YouTube, Negociando Podcast, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Fica ligado que toda semana é um episódio novo para você. Negociando, forte abraço, até a próxima. Até mais.